Agora, é interessante que a gente pense o seguinte, tá? Na curva de aceitação dos produtos, nós temos naturalmente clientes que topam por comportamento deles, clientes que topam mais arriscar com soluções novas. Essa é uma questão muito psicográfica dos clientes, né? Ou, se for pessoa jurídica, né? É muito da característica da empresa. Então, nem todo consumidor, nem toda empresa, pessoa física ou pessoa jurídica, não, todo consumidor que seja, PJ, PF, não importa, alguns estarão mais propensos a adotar soluções, digamos assim, um pouco mais recentes, que ainda não estejam tão validadas. É muito de uma questão comportamental, por que pareça. Então, para isso, eu quero apresentar para vocês um modelo clássico de comportamento dos consumidores, né? Comportamentos lá da primeira venda, que a gente consegue ter muita noção de como é que funciona a característica aí de cada um desses consumidores, tá? Vamos lá para a tela aqui do meu computador para a gente acompanhar então como é que funciona essa questão, tá certo? Vamos lá, aqui a gente tem, né, dentro das características básicas, a gente tem lá o que a gente chama lá de ciclo de adoção de novos produtos por consumidores. Detalhe, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Ok? Dá na mesma, tá? Esta curva que eu estou apresentando, ela tem dois modelos, que são de uma forma usualmente utilizadas. Eu gosto de apresentar esta curva porque essa curva tem uma característica que ela torna muito mais real a situação de mercado, ok? Essa curva é um pouco mais agressiva que eu estou apresentando, mas ela é mais real de fato sobre a questão, tá? Por que isso? Pensando no ciclo de adoção de novos produtos para os consumidores, nós temos aquele grupo inicial, chamado de mercado inicial, em que são, digamos assim, os early adopters, né? São os que adotam, né, com antecedência, e aqui nessa curva estão sendo chamados de entusiastas e visionários, né? Então são os que adotam os produtos, os serviços, as soluções logo no início. Você pode ver que está escrito lá early adopters, tá? O que diferencia essa curva das demais curvas é justamente este espaço entre o mercado inicial e o mercado principal. Porque é aqui que acontece o chamado vale da morte das startups. Por quê? Alguns primeiros clientes, de fato, eles assumem o risco, até por uma questão comportamental, eles fazem questão de testar. Então, isto significa que esses primeiros consumidores, eles têm um papel muito relevante na sua startup, na história de vida da sua empresa, mas eles podem te induzir ao erro. Por que isso, professor Lauto? Induzir ao erro, sim. Por incrível que pareça, eles têm por comportamento assumir o risco, até por uma questão deles mesmo, psicográfica, ou no caso de empresas, questões comportamentais de negócios, né? Que a demografia das empresas explica, que é justamente a empresa ou aquela pessoa física está disposta a assumir uma questão que é recente, ou arriscar em uma solução nova. Por isso que eles são chamados de entusiastas e visionários. E aqui existe uma pequena divisória entre entusiastas e visionários, que entusiastas geralmente são aqueles que não é que eles estão comprando a sua solução, eles estão comprando você, literalmente. É porque é você que eles estão comprando. A solução, às vezes, nem é tão relevante nesse sentido, né? Os visionários já estão buscando mais a visão. Então, você pode ver que os entusiastas geralmente são a sua rede de contato mais próxima e tende a ser pequena. Se você tentar vender para parentes e familiares ou amigos, a tendência é que você venda muito pouco. Parentes, familiares, amigos não compram suas soluções, são pouquíssimos que compram. São raras as empresas que conseguem sobreviver por isso. Eu não conheço nenhuma. Eu não conheço nenhuma empresa que conseguiu alavancar resultados de vendas através diretamente por amigos e familiares, certo? Os amigos e familiares, eles têm um outro papel, eles são entusiastas, eles apoiam você, eles podem até fazer pequenas compras, depois eles geram lá comentários e depois as outras compras vão aparecer, certo? Agora, esse abismo, esse sim, ele tem um papel muito importante, porque é o momento em que, se você não conseguir ultrapassar os contatos com esse público,
você não vai atingir o público efetivo. Então é por isso que a primeira venda, ela tem um papel importante, porque ela testa, ela valida, ela melhora os seus produtos e serviços, melhora o seu MVP. Você testa o modelo, você testa o produto e você melhora, você faz uma trilha de melhoria de desenvolvimento para que futuramente ou nas próximas compras, e quando eu falo esse futuro, às vezes é num intervalo curto de tempo, tá? Às vezes poucas semanas, certo? Ajustes imediatos, ajustes pontuais, não estou dizendo transformar seu produto por completo, seu MVP por completo, mas fazer sim de fato pequenos ajustes que já imediatamente, assim, no espaço de semanas, já possa, já para os próximos clientes, já receber uma versão 2.0 ou uma versão melhorada 1.1, 1.2, né? Seria uma versão melhorada do seu produto principal, né? Dificilmente você já vai fazer um 2.0, provavelmente você tem sua versão 1.0, provavelmente você vai fazer um 1.1, 1.2, você já vai fazendo pequenos ajustes até você fazer depois uma nova versão completa da sua solução. Se você conseguir ultrapassar esse abismo, que é o momento em que as startups morrem, é o vale da morte, é aquela curva que a startup dá, aquela primeira tracionadinha, e depois ela cai num ostracismo, ela cai num esquecimento, ela entra num turbilhão de situações que ela não consegue sobreviver e geralmente ela morre. A maior parte das startups, inclusive, morre nesse momento porque ela não consegue superar esse vão do abismo. Okay? Superou, a gente começa a entrar então, né, dos demais clientes, que aí já são se a gente fosse traduzir, se eu tenho os early adopters, né, os que adotam inicialmente, depois eu vou ter lá os demais, então os adotantes normais, a gente chama de, aqui na curva está mostrando pragmáticos, mas aqui significa os clientes convencionais, né, na verdade, né, que inclusive é a maioria, né, a maioria, é o que você quer buscar, certo? Então são os clientes que você vai trabalhar normalmente, provavelmente eles já escutaram falar da sua solução ou ele já tem uma dor já que está bem latente, você já conseguiu direcionar bem as questões de segmentação, então isso aqui é bem interessante, tá? Então esse conjunto de consumidores é muito relevante. Lembre-se que essa curva não é que você tem queda de clientes, não é isso, tá? É como é que eles adotam, é a adoção de novos produtos. Você pode induzir ao erro que na hora que eu entro em conservadores e céticos eu estou perdendo vendas. Não, é que você vai aumentando a quantidade de clientes ao longo do tempo, tá? Não é que você está perdendo, você está aumentando cada vez mais. Aí depois, passados pragmáticos são os clientes normais, depois vai ter os chamados conservadores, que são aqueles com o pé atrás mesmo. É aquele cliente que não importa o que aconteça, ele primeiro ele quer ver, ele quer testar, ele quer ver outros utilizando, e aí depois ele é o cliente que entra em atraso, né? Ele entra já com o barco andando, já tudo mais. E, óbvio, os céticos são aqueles que não confiam na solução. Eles demoram mesmo, eles são os últimos, em alguns casos eles nem aparecem, certo? São aqueles consumidores que vão adotar a sua solução depois que todo mundo já adotou. Em alguns casos, você nem quer esses clientes, porque esses clientes eles tendem a ser questionadores, eles te dão trabalho, ou são clientes que não têm tanto conhecimento, então é por isso que eles são chamados até de retardatários. Às vezes, esses clientes eles são de mercados secundários, ou mercados em que você já vai trabalhar com preço mais barato, com um modelo já mais massificado. Aqui, provavelmente, você já tem uma estrutura já massificada, que você já está atendendo esses clientes, não com descaso, mas obviamente esses clientes eles já não têm tanto interesse em tecnologia e inovação. E aqui a gente está falando de startup, certo? Então, talvez esse cliente aí ele não seja o mais adequado para você. Mas, enfim, todo cliente é bem-vindo, ele vem para cá. Você provavelmente já vai ter uma estrutura suficientemente organizada para conseguir atender esses clientes e a demanda desses clientes. Mas aqui o grande recado aqui é você ultrapassar esse abismo, esse bendito abismo. É nesse abismo que acontece, de fato, a quebra, né? A destruição do seu modelo de negócio. Então, a gente tem a primeira venda. Ela acontece a primeira venda junto com os entusiastas, early adopters. Você faz as melhorias do produto, percebe os gaps mais importantes, não vai talvez ter tanto tempo de fazer uma transformação completa, mas você já faz as melhorias. Pega já os clientes
que já estão acostumados a fazer as compras iniciais, chamados pragmáticos, né? Então, fosse a maioria inicial, eles vão adotar e aí você já vai fazendo as melhorias. E vida que segue depois. Aí tanto faz se o conservador vai chegar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, não importa. É muito da questão do modelo do seu negócio. Mas aqui é importante a gente entender que você precisa ter bastante resiliência nessa parte do abismo, porque é um momento em que todas as empresas vão enfrentar um buraco na adoção de clientes. Ou seja, é um momento em que você fez as primeiras vendas, a primeira, a segunda, a terceira, X vendas, dependendo se for uma questão varejista, se for uma questão business to business, talvez um pouco menos de vendas, uma segunda venda, e aí a gente fica com o pé atrás, porque de repente dá um buraco aí, dá uma não aceitação, porque você provavelmente foi mais impactado pela questão comportamental dos clientes do que pelo processo em si. Aqui, a startup ela precisa aprender o processo. E você precisa ficar muito atento. Por isso que tem que ficar de olho na experiência do usuário, design, utilização da ferramenta, funcionalidades, para que ultrapasse então essa brecha, né? Essa ponte do abismo.